começar então mais uma palestra no nosso terceiro dia dessa segunda edição da Fomenta, que é um sucesso, mais de 70 expositores. Queria muito agradecer a presença de vocês que estão prestigiando o nosso evento, dos nossos palestrantes, gente que tem um peso mesmo, uma relevância de tantos assuntos. Então assim, eu sei que remanejaram as suas agendas para estar com a gente, então a gente quer agradecer demais. Vamos então, vamos chamar aqui José Rogério Neto, reitor da Unifaar, com a palestra Transforme Seu Negócio ou Morra. Uma salva de palmas, por gentileza. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer aqui a presença dos amigos que estão aqui hoje, nessa noite. Agradecer especialmente aqui ao convite da organização da Fomenta. Foi mais do que um convite, né, Léo? Foi uma convocação, um sábado à noite às 19 horas, concomitante com o início do jogo do Flamengo. Isso aqui é um desafio que eu não tive como escapar. E desde o momento que tive o convite, a convocação, venho pensando na forma de abordar esse tema, um tema tão difícil de ser trabalhado numa feira de negócio, onde a gente tem eu aqui falando um monte de coisa. Então gostaria aqui que fosse uma noite, uns 60 minutos aqui de interação, bate-papo. Tenho muito orgulho aqui de estar aqui, numa feira de negócios, na cidade onde nasci. Eu me apresento aqui como José Rogério Neto, valenciano, nascido nessa cidade, orgulhoso de estar aqui hoje, orgulhoso de assistir uma feira com essa potência dentro da cidade. Também tenho orgulho aqui de estar aqui como reitor do Centro Universitário de Valença, instituição genuinamente valenciana, que logicamente ela não está restrita apenas a Valença. Hoje ela tem uma visão um pouco mais global, uma visão ampliada. Hoje ela não atua somente em Valença, mas ela nasceu aqui, e isso nunca ninguém vai tirar dela, professor Miguel? 1965 ninguém vai tirar a origem da nossa instituição e, logicamente, a cidade que tem maior relevância para esse processo. Vou me apresentar aqui rapidamente, botei algumas frases aqui, algumas palavras. Sou médico veterinário, egresso do Centro Universitário de Valença, então isso dobra ainda o meu orgulho de uma instituição valenciana, na qual hoje eu sou reitor. Fiz o meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, em reprodução animal. Atuei no início da minha vida profissional como extensionista rural. E vou contar um pouquinho para vocês por que eu escolhi medicina veterinária. Minha família, a maior parte das pessoas são médicos, e eu acabei indo para a medicina veterinária. Eu era apaixonado por uma coisa. Eu comecei o curso de medicina veterinária por uma paixão. A minha paixão era ver vaca de leite, vaca leiteira produzindo leite. Isso era uma coisa maior que eu queria ver, fazer isso acontecer. Eu queria ver aquelas vacas produzindo muito leite. E ao longo do curso, um curso de 4 anos e meio, logicamente que eu fui me desenvolvendo até como pessoa e profissional, e em determinado momento eu tive contato com um programa de extensão rural, um robusto programa de extensão rural, liderado pela Embrapa Pecuária Sudeste. E esse programa ele tinha um outro foco. Ele trabalhava com propriedades leiteiras, mas o foco dele não era a vaca, o foco dele era a pessoa. Era transformar vidas por meio da profissionalização da produção de leite de vaca. E aí isso mudou a minha chave. Eu comecei a entender negócio de uma outra forma. Eu comecei a ver que eu poderia enxergar aquilo que eu era apaixonado de outra forma. E aí acabei caindo num outro caminho, que era mudar o meu propósito de vida. Meu propósito, a partir daquele momento, passou para ser ajudar a produzir um alimento seguro para ajudar a alimentar o mundo. E aí eu comecei a ter um propósito muito forte. E esse propósito ele era alicerçado em um processo de transformação das pessoas. A gente trabalhava exclusivamente com a agricultura familiar. Então era o produtor, geralmente a esposa e o filho. E muitas das vezes esse filho já tinha saído da fazenda e a gente estruturava a profissionalização da gestão daquela propriedade. Em determinado momento o filho voltava à propriedade, porque a gente conseguia começar a gerar receita naquela propriedade, coisa que de uma forma tradicional não era mais possível. Então a gente fazia o contrário do êxodo rural, a gente fazia o êxodo urbano, a gente trazia novamente
essa família para a sua origem ali na propriedade rural. Esse trabalho eu comecei a desenvolver ele aqui, e aí muito focado em pessoas, em 2005, na minha cidade. Depois de formado, imediatamente comecei esse trabalho de extensão rural, e hoje, 17 anos depois, bastante tempo de jornada, eu vejo como que ele foi importante, Tem várias pessoas que hoje ainda trabalham nesse projeto, várias pessoas que foram formadas por esse projeto, várias propriedades rurais que foram recuperadas, reestruturadas por esse projeto, várias famílias que voltaram a trabalhar juntas por esse projeto. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte: negócio, qualquer um deles, seja vaca de leite, seja instituição de ensino, seja indústria, seja comércio, precisa gostar de gente, porque a gente trabalha com gente. A gente tem muito foco hoje em tecnologia. Tecnologia é meio. O que a gente precisa para fazer gestão, para liderar, é gostar de gente. Esse é um ponto importante do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Se a gente não gosta de gente, a gente não pode liderar gente. A gente tem que liderar robô ou máquina. E é muito difícil você fazer qualquer negócio sem ter gente envolvida nesse processo. Então esse é o primeiro ponto que é fundamental nesse processo. Essa é uma das grandes atribuições do líder exponencial. É desenvolver pessoas. Se eu não estou preparado para desenvolver pessoas, eu muito provavelmente não estou pronto para ser um líder de qualquer negócio. E o segundo ponto que eu também trago nessa rápida apresentação é a questão do propósito. Esse é um alicerce importante. Esse é aquele que faz você levantar todo dia de manhã. Um propósito maior do que você. Um propósito que vai dar alguma devolutiva à humanidade, que vai dar alguma devolução à sociedade. Esse conceito de gestão de negócio humanizado, ele não foi criado agora, mas hoje ele é fundamental para o êxito de qualquer empresa. O primeiro grande pesquisador, o primeiro grande professor que trouxe esse conceito foi o professor Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. E por incrível que pareça, ele nasceu em 1909 e morreu em 2005. Verifiquem com isso como esse conceito é antigo, mas hoje ele é muito mais atual do que nunca antes na nossa história. Feito esse preâmbulo aqui, trouxe aqui uma outra autora. Eu vou trazer aqui alguns recortes para que tente fazer um link aí com tudo que vocês têm de expectativa nesse processo. Eu trouxe uma autora aqui que é livro de cabeceira de qualquer gestor. Brené Brown, pesquisadora norte-americana, trabalha nos últimos 20 anos com conceitos de coragem, vulnerabilidade, medo, vergonha. E eu vou contar um segredo para vocês. Sou professor universitário, já defendi o projeto de extensão rural no Brasil e no exterior, já fiz várias palestras ao longo da minha carreira. Mas depois de um tempo, quando eu ingressei na carreira universitária, na gestão universitária propriamente dita, eu interrompi um pouco esse vínculo tanto com a sala de aula quanto com as palestras. E hoje aqui, gente, eu estou com medo, bastante medo. Isso é um dos elementos chaves para o papel do líder contemporâneo, do líder exponencial. A gente não precisa achar que a gente sabe tudo. A gente não precisa falar que a gente sabe tudo. A gente não precisa falar que eu sei qual é o caminho correto. Eu preciso de time. Eu preciso de gente que confie em mim. Eu não perco a confiança das pessoas no momento que eu aceito que eu tenho medo de alguma situação. E essa autora tem um dos TEDs, um TED Talk mais escutado, mais visto do mundo. São dois aqui que eu vou trazer para vocês. A primeira é a Brené Brown, o segundo é o Simon Sinek. São dois pesquisadores que têm um vídeo no YouTube, qualquer um acessa com muita facilidade, que trazem aqui, que são os mais assistidos do mundo. E ela trabalha especificamente com esse tema de vulnerabilidade. O líder exponencial, ele é vulnerável. Eu sou um líder vulnerável. E hoje aqui eu estou assumindo para vocês uma vulnerabilidade minha. Hoje eu tenho medo de estar aqui. Mas logicamente que eu preciso ter um outro elemento para me superar esse medo, que é a coragem. E o livro que ela escreveu é A Coragem de Ser Imperfeito. Por que isso é tão importante hoje? A gente é num mundo de mídias sociais. A vida na mídia social, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, é a vida perfeita. Tem tristeza nesses ambientes? Só tem fotografia de felicidade, alegria, união.
Só que essa não é a vida real. Então, nesse momento aqui, esse conceito ele vem justamente para contrapor essa vida perfeita. Nós precisamos muito, eu não tenho que procurar momentos extraordinários para encontrar a felicidade, ela está na minha frente. Se eu estiver prestando atenção e praticando a gratidão, com certeza eu vou ser feliz. E eu falo para vocês, eu tenho medo de estar aqui, mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui também. Porque eu tenho coragem de ser imperfeito e assumir essa vulnerabilidade aqui perante todos vocês. Lembrem dessa autora, que ela traz aqui para a gente conceitos muito fortes que nos levam a um elemento fundamental nos dias de hoje: ter empatia. O líder, o gestor, ele precisa ter empatia. Ele precisa se colocar no lugar do outro. Ele precisa literalmente gostar de conversar com pessoas. Ele precisa saber desenvolver pessoas. Brené Brown, nunca se esqueçam dela. Em nenhum momento na história da humanidade aconteceram tantas e tão intensas transformações. Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né, gente? Então a gente vive um mundo disruptado, um mundo que vem com várias rupturas de negócio. E logicamente que é exatamente na nossa vez. E a gente tem que ter coragem de enfrentar todo esse processo. Eu vou trazer aqui alguns dados que chegam a ser assustadores. É um estudo publicado pela Singularity University. O seu cofundador, o Diamandis, que é um dos futuristas mais conhecidos do mundo, né? Antigamente a gente não tinha a profissão de futurista, né? A gente tinha aquela profissão de palpiteiro, né? O cara que palpitava sobre o futuro. Agora a gente tem um nomezinho bonito para esse processo, que é o futurista. É o cara que tenta enxergar o futuro e faz algumas previsões em linhas temáticas do que vai acontecer. Esse é um dos caras mais respeitados do mundo. Alguém já ouviu falar aqui da Singularity? Alguém já? É uma universidade norte-americana fundada em 2008. Ela foi fundada numa base da NASA, no coração do Vale do Silício. O Vale do Silício hoje é a principal região, né, produtora de tecnologia, de desenvolvimento. As principais Big Techs surgiram no Vale do Silício. Então é um lugar onde vive tecnologia, vive transformação, vive desenvolvimento. Então essa universidade foi criada lá. Vocês sabem para quê? 2008, tem pouquinho tempo, 14 anos. Sabem por que ela foi criada lá? Porque os cofundadores dela achavam que as universidades até aquele momento não estavam cumprindo sua missão. Eles achavam que precisava de uma universidade que enfrentasse os grandes dilemas da sociedade. Então eles fundaram essa universidade nada tradicional, uma nova universidade. E desde lá eles vêm trabalhando numa linha de construir esse futuro, né? Mostrar as linhas programáticas desse futuro. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi em 2015, num curso que eu fiz em Brasília com um pesquisador dela. Ele tinha vindo dos Estados Unidos e ele trouxe, né, naquele momento, 7 anos atrás, uma série de previsões. Que eu olhava para aquilo, estava, né, aqui em Valença, olhando aquilo, eu falava, gente, mas será que isso pode acontecer? Olha, vou dizer que não 100% aconteceram, mas grande parte das previsões naquele momento aconteceram e eram impensáveis naquele momento. Da mesma forma, eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, algumas previsões de futuro, e vocês vão ficar impressionados, vocês vão falar, isso não existe, mas podem acompanhar de perto. Muitas dessas previsões irão acontecer, irão impactar todos os setores nos quais os senhores e eu atuamos hoje, inclusive a nossa vida em sociedade. 2024, a previsão das primeiras missões humanas privadas para a superfície de Marte. Aqui é o primeiro passo para a vida interplanetária. A gente vai ter vida em mais de um planeta. Os drones realizarão aproximadamente 100 milhões de voos todos os dias. Então, materiais de entrega, comércio, indústria, distribuição desse material, olhem os números são assustadores. O conhecimento sobre inteligência artificial será um requisito para a maioria dos trabalhos profissionais. Estou falando 2024, são daqui a 2 anos apenas. E aqui a gente vai ter uma disrupção no mercado de energia, né? Vão se priorizar as energias limpas, as energias sustentáveis em detrimento das fontes de energia fóssil.
Mais algumas previsões para 2026. As pessoas não serão mais proprietárias de veículos, pois agora os carros autônomos dominam nossas estradas. Imaginem esse impacto, gente, em concessionária, em oficina, postos de gasolina, produção de petróleo, preço de petróleo. 100 mil pessoas viajarão todos os dias com veículos de decolagem e aterrissagem vertical. E olha aqui, São Paulo, pertinho da gente. Está pertinho. Daqui a 6 anos. A agricultura vertical será viável para a produção de alimentos nas megacidades. Realidade virtual estará em todos os lugares. Os pais, os responsáveis, reclamarão que seus filhos estarão constantemente em outro universo. E olha um outro detalhe aqui importante, até que impacta diretamente o Valença. O turismo vai ruir, porque a realidade virtual será boa o suficiente para que os seus usuários experimentem sensações incríveis sem o transtorno da viagem. Ruptura. Todos os mercados serão disruptados. 2032, a gente vai ter os nanorobôs médicos, né? Então isso tem um forte impacto também na área de saúde. A maioria dos profissionais humanos, gente, olhem que informação importante, já terão se submetido a alguma modificação do córtex cerebral com o objetivo de aumento de performance no trabalho profissional. Robôs avatares serão populares, robôs serão comuns em todos os locais de trabalho. Verifiquem, pouco tempo à frente a gente vai ter novos elementos nesse processo. 2036, os tratamentos de longevidade estarão rotineiramente disponíveis. A gente tem um aumento de vida útil de 30 a 40 anos. Eu vou falar um negócio para vocês que é assustador. Já nasceram os bebês que irão viver até 150 anos. Já nasceram, já estão vivendo na Terra. Os primeiros bebês que viverão até 150 anos. 2038, a vida cotidiana será irreconhecível aos tempos atuais. Então aqui a gente tem uma previsão bem séria desse processo, é uma fonte bastante segura, uma universidade que tem uma atuação no Brasil também, né? Ele tem um programa específico aqui no Brasil e traz elementos bastante concretos que nos levam a isso. Aqui está a informação que os primeiros bebês já viverão até os 150 anos. E uma outra fonte de informação, né, vinculada também à Singularity, é de um médico da Universidade de Cambridge, que tem uma fundação SENS, que é o gerontólogo Albert Bedray, e ele traz uma pesquisa científica, tudo isso aqui é baseado na literatura científica, e ele traz aqui que tem 80% de chance do primeiro humano a conseguir a imortalidade. Ele é um futurista também, um médico gerontólogo. Imaginem isso. Será que isso vai acontecer? É possível, gente. Pesquisa científica mostra. Só reforçar, por agora no Google tem um robô que ele ajuda o esperma preguiçoso. Tem esse aí. Já acontece já. Sem dúvida. A gente tem um novo mundo. Esse mundo é o mundo que a gente vive hoje. Quem não está disposto a evoluir está fadado ao fracasso. Isso em qualquer âmbito da vida, né? Seja a vida profissional ou a vida pessoal. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma nova agenda. Uma nova agenda está em curso exatamente agora, na nossa vez, e a gente tem que assumir esse desafio. Podem ter certeza que a gente precisa de muita coragem para isso. A gente sabe que a pandemia veio, afetou todo esse processo, trouxe para a gente desafios e acelerou muito esse processo. Esse processo aqui já era previsto por esses futuristas. Não na proporção que foi, mas já havia a previsão de ter uma pandemia a nível mundial. Entrando no mundo dos negócios, trouxe algumas logos muito conhecidas por vocês. Cada vez mais empresas e líderes que não conseguem fazer a melhor leitura das mudanças ficam pelo caminho. Porque o ambiente externo, gente, é um importante pilar na construção de uma empresa de sucesso. O líder que não está conectado com esse ambiente externo, muito provavelmente vai ter dificuldade de obter sucesso na gestão, na liderança de sua empresa. Aqui algumas, né? Eu trago a Kodak aqui, que talvez seja o mais emblemático desses exemplos, né? A Kodak, a empresa que todos nós, de alguma forma, compramos algum produto há alguns anos atrás. E a Kodak, gente, tinha uma coisa muito interessante. Ela tinha muito recurso financeiro, ela é uma grande empresa. E ela tinha um grande programa de desenvolvimento, P&D. E vocês sabem, na Kodak, os pesquisadores da Kodak desenvolveram a câmera digital, a primeira câmera digital.
E quando essa câmera digital foi levada ao líder máximo, ao CEO naquele momento, ele não acreditava naquele processo, ele acreditava no filme. E, logicamente, que essa tecnologia saiu da Kodak. E hoje a gente sabe o que aconteceu com a Kodak. São vários exemplos na história que trazem isso. A Xerox, por exemplo. A Xerox, gente, tinha um belíssimo parque tecnológico de desenvolvimento de tecnologia. A Xerox desenvolveu a impressora que a gente conhece hoje. A Xerox desenvolveu a interface gráfica dos computadores. Ela desenvolveu o mouse e desenvolveu o teclado. Em uma visita esporádica do Steve Jobs, do grande CEO, do grande construtor da Apple, ele viu todo esse material num canto desse parque tecnológico e ele conseguiu, de alguma forma, tirar isso da Xerox e levar isso para dentro da Apple. E ele foi, o grande responsável de lançar a primeira versão do precursor do computador da Apple, que é reconhecido aí mundialmente, que era o Macintosh, baseado numa tecnologia que foi desenvolvida dentro da Xerox. O líder da Xerox naquele momento não teve sensibilidade de enxergar como aquela tecnologia como uma tecnologia de potencial de ruptura, de transformação do meio. Então verifiquem a importância do líder para as empresas. Eu não vou citar mais exemplos aqui porque eu tenho pouco tempo. Vou falar rapidinho da Nokia ali. A Nokia, da forma que a gente conhece, produtora de celulares, ela foi disruptada, ela perdeu relevância, porque a gente precisa também ter uma empresa relevante nesse processo. Mas ela mudou o foco dela, ela mudou o core business dela. Hoje ela produz elementos eletrônicos que ficam por dentro dos celulares, dos equipamentos eletrônicos, e também tem uma atividade relevante. Mas não mais no celular, que a gente tinha lá, celular Nokia. Um novo mundo. Mais de 50% das empresas da Fortune 500 de 2000 faliram, foram compradas ou fecharam. Então a gente verifica que é um fenômeno mundial de grande relevância e impacto nas empresas. A maioria das organizações foi construída a partir de modelos desenvolvidos décadas ou mesmo centenas de anos atrás. São os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. É um mindset fixo. A concorrência cresce exponencialmente. A gente teve a globalização, a gente tem a maior disponibilidade da tecnologia, a gente tem a redução de barreiras de entrada em qualquer mercado, em qualquer negócio, e isso fez com que houvesse um crescimento absurdo da concorrência. Todos os nossos negócios que nós fazemos gestão têm uma forte concorrência. Empresas, governos, isso também vale para a iniciativa pública. Não estão morrendo por fazer coisas novas. Isso aqui é fundamental. Eles não estão morrendo por fazer coisas novas. Eles estão morrendo por fazer a mesma coisa corretamente durante muito tempo. Então eles não têm mudado o mindset, eles não têm verificado a necessidade de mudar a forma de gerir o negócio. A forma que se faz gestão de negócio hoje não pode ser igual a 10 anos atrás, porque a gente tem um novo mundo. E o ambiente externo é um ambiente fundamental para o êxito de um negócio. Essa frase aqui, ela é fundamental nos dias de hoje. Chega a ser engraçado. Isso aqui é definição de insanidade. Fazer as coisas como sempre foram feitas, esperar resultados diferentes, é uma boa definição de insanidade. É exatamente isso que a gente está passando, é isso que o líder está sendo desafiado hoje. São empresas que estão transformando a sociedade. Aqui tem algumas delas, eu não vou falar detalhadamente de nenhuma delas, até em respeito ao tempo. Aqui são empresas brasileiras que têm disruptado o mercado nacional com grande influência no nosso país. Aqui eu tenho uma pergunta a vocês, é a única talvez que eu gostaria que alguém respondesse. Qual é a principal finalidade de uma empresa? Para que existem as empresas? Gerar lucro. Essa é uma visão importante, talvez seja a visão da maioria. E aí eu trago aqui o pai da administração moderna mais uma vez, o Peter Drucker, e ele mudou essa concepção. A visão do Alexandre é a visão de 95% dos gestores. Ele tem uma visão muito mais humanizada da gestão. E eu particularmente acredito muito mais na visão dele do que na visão antiga de somente uma fonte geradora de lucros. E não é uma visão simplesmente romântica, tá? É uma visão prática que dá resultado. É ter clientes e suprir suas necessidades e desejos, deixando-os satisfeitos. Aqui a gente começa a ter uma ruptura do modelo mental do gestor. Aqui a gente começa a colocar o cliente no centro da mesa. O cliente não é mais na borda do processo. A gente começa a mudar
a cultura. A gente começa a botar o cliente no centro, o cliente é o mais importante desse processo. E essa é a exata visão do pai da administração moderna. É ter clientes e suprir suas necessidades e desejos, deixando-os satisfeitos. Um papel social tendo como missão entregar valor à sociedade, devolver alguma coisa à sociedade. E eu acredito demais nesse conceito. Essa concepção deixou para trás a ideia de que companhias só existem para dar lucro, a despeito de seus impactos sobre a comunidade no entorno, o meio ambiente, os empregados e suas famílias. Essa é uma visão contemporânea de gestão. Essa é uma visão contemporânea de exploração de empresas. Para alcançar sucesso, as empresas precisam coexistir de forma harmônica com todos esses componentes, sem afetá-los de maneira negativa ou colocar o lucro acima de todos eles. É o equilíbrio, uma harmonia entre os stakeholders desse processo. Isso é fundamental para que a gente tenha uma empresa de longo prazo, sucesso de longo prazo. É uma gestão humanizada. Aqui eu vou trazer para vocês o que eu chamo de framework do sucesso de uma empresa. São 4 fatores apenas. Talvez esse aqui seja o ponto fundamental do que eu vou falar aqui essa noite para os senhores. É um framework, é uma estrutura gráfica, onde traz os 4 fatores fundamentais. O primeiro dele, que eu já trouxe alguns elementos para vocês, é o ambiente externo. Sem dúvida nenhuma, o ambiente externo afeta a gestão de qualquer empresa, afeta o resultado de qualquer empresa. O segundo fator é a cultura organizacional, sempre negligenciada ao longo dos anos. Cultura organizacional é mola propulsora da transformação. Hoje eu acredito muito mais na necessidade de uma transformação cultural, da cultura organizacional, do que propriamente apenas uma transformação digital por meio de tecnologia. Não adianta ter tecnologia de ponta se eu não tenho pessoas com alma digital. Então a cultura é ponto também fundamental desse framework, é pilar fundamental de sucesso de qualquer empresa. O terceiro fator, estratégia. Mudou. Antigamente a gente tinha as empresas com vantagens competitivas duradouras, né? Aquela empresa tinha aquela vantagem, tinha lá o mercado com altas barreiras de ingresso, né? Ou não tinha a tecnologia tão disponível como hoje. Então uma empresa para entrar, por exemplo, no ensino superior, que é o meu mercado, e eu vou dar um exemplo para vocês, de 20 anos de recorte de tempo. Há 20 anos atrás eu tinha apenas 80 cursos de medicina veterinária no Brasil. 20 anos atrás, estou falando de 1999, 2000. Hoje eu ultrapassei a barreira dos 600 cursos. Então verifiquem que acabaram as barreiras regulatórias do Ministério da Educação. Então hoje todos os negócios tiveram as suas barreiras de entradas disruptadas. Hoje é muito fácil entrar no novo negócio. Então a estratégia ela mudou. E se a gente não entender que a estratégia precisa mudar, muito provavelmente a minha empresa não vai ser duradoura, eu não vou ter perenidade na minha atuação como empresa. O quarto fator é liderança. E aqui eu trago um grande guru da gestão brasileira, né? Brasileiro, professor universitário e sem dúvida nenhuma a maior referência do Mangler nacional, professor Vicente Falcone. Ele fala que 70% do sucesso de uma empresa é por meio de pessoas. E para mim, por ser por meio de pessoas, eu preciso de uma liderança muito forte. E aí eu vou trazer alguma definição para vocês do que é liderança. Olhando esse framework, vocês acham que falta algum elemento nesse processo? É um framework potente. Eu diria que é potente. Olhem ele, estudem ele, avaliem. Falta algum elemento? Falta um elemento fundamental nos dias de hoje. Falta um elemento. E esse elemento é chave para esse processo, que é o cliente. O cliente no centro do processo. É uma nova estratégia de abordagem de negócio. É o que a gente chama de Customer Centricity. O cliente no centro do processo. Eu estou ali para satisfazer o meu cliente. Logicamente, eu satisfazendo o meu cliente, eu vou ter meus lucros. Eu não vou satisfazer por satisfazer, eu vou satisfazê-lo, atender a sociedade e vou ter, como consequência, o lucro. Afirmo para vocês, tecnologia é meio. O grande modelo de sucesso das companhias vitoriosas da atualidade é o entendimento do comportamento de seus clientes e a implementação de ações para tornar a experiência com eles superior aos concorrentes. Essa estratégia, né, essa cultura customer centricity, botar o cliente no centro do processo, é fundamental para que a gente tenha êxito em qualquer negócio nos dias de hoje. E aqui eu trago uma outra teoria, uma teoria antiga,
né, mas muito pouco utilizado ao longo dos tempos, que é o job to be done, é o trabalho a ser feito. É quando eu realmente coloco o cliente no centro da mesa e começo a avaliar o que eu preciso fazer para atender, satisfazer esse cliente. Essa teoria, gente, para vocês terem uma ideia, ela foi criada pelo Peter Drucker na década de 60. Muito pouco utilizada. Ela foi explorada fortemente por um grande professor de Harvard, o professor Clayton Christopher, que acabou falecendo recentemente. E ele trouxe alguns livros, né, que é o Dilema da Inovação, a inovação de ruptura, a inovação de disrupção. Esse professor também ele trabalhou demais com essa metodologia e verdadeiramente ele colocou o cliente no centro. Então a gente tem um case fantástico no livro dele, que foi a adequação do milkshake do McDonald's nos Estados Unidos. Eles fizeram um experimento de campo, né, e verificaram o que as pessoas levavam para o trabalho. Eles ficavam mais ou menos no trânsito por 2 horas. E todo americano ele costumava comprar algum produto alimentício para esse deslocamento de 2 horas. E aí foram avaliando, né, aqueles produtos, aquela rosca tradicional lá dos Estados Unidos, café, milkshake, e foram avaliando vários produtos. E aí, olha como é interessante. Eles conseguiram mudar a viscosidade do milkshake do McDonald's. O McDonald's assumiu esse desafio, fez uma pesquisa de campo, botou o cliente no centro desse processo, mudou a viscosidade do milkshake para que ele pudesse demorar mais a ser tomado pelo profissional que demoraria 2 horas para se deslocar. Estourou o número de vendas e passou a ser um dos produtos mais consumidos vendidos pelo McDonald's. Isso é verdadeiramente colocar o cliente no centro desse processo. Lembrem sempre desse conceito, job to be done. O trabalho a ser feito. Aqui eu trago algumas empresas brasileiras, rapidinho, não vou poder falar delas, que colocaram verdadeiramente o cliente no centro e trouxeram outro conceito de negócio. Começaram a trabalhar com as arenas de negócio, as plataformas de negócio. Aqui a primeira delas, a Magazine Luiza, que era simplesmente vendia geladeira e fogão, né? E hoje é uma verdadeira plataforma de negócio. Ela tem um banco, ela tem uma universidade, ela tem uma universidade dentro desse potente ecossistema de transformação. Isso é verdadeiramente você tentar atender o cliente e satisfazer suas necessidades. O Boticário é uma empresa que teve toda uma reestruturação de posicionamento. Essa semana ainda li, quinta-feira, um artigo interessantíssimo do Boticário, que eles fizeram uma unificação do VP, do vice-presidente de tecnologia, com VP de gente. Olha que ruptura de processo, de mindset. Você tira o seu mindset fixo, começa a pensar no mindset de crescimento. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram o VP de gente, incorporaram a área de tecnologia e fizeram essa área crescer. Hoje eles têm 2.000 programadores. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam uma tecnologia mais humanizada e queriam as pessoas mais digitais. Eles unificaram a gestão e botaram o gestor, o VP de gente, para tomar conta da tecnologia. Isso é ruptura, isso é entender os sinais do mercado, isso é estar atento ao ambiente externo, isso é transformação de negócio. Porto Seguro, não vou falar aqui detalhes, Balduco, né? E rapidinho aqui da Balduco. A Balduco, a gente lembra daquela marca ali, eu acho que todo mundo aqui deve associar o Panetone, né? Eu acho que ninguém vai associar outro produto deles. Panetone é o produto. E eles começaram a ver o seguinte, eles precisavam de mais pontos de contato com o seu cliente. O que eles fizeram? Eles montaram conceberam, baseado no cliente no centro desse processo, um modelo de loja, né? Para vender produtos mais semelhantes ao caseiro, lembrando a casa da vovó. Logicamente num padrão alto, né, de posicionamento, de localização. E aí eles unificaram ali um conceito de padaria, uma cafeteria. E aí eles criaram num primeiro momento 55 lojas e estão se aproximando da 100ª loja já, no modelo de franquia. Então eles aumentaram os pontos de contato com a sociedade. Eles estão com a cabeça de arena de negócio, eles estão com a cabeça de plataforma de negócio. Eles não querem só vender mais Panetone, eles querem vender o ano todo de diferentes formas para a sociedade. Aqui é Granado, né? Vou rapidinho, uma empresa nascida no Rio de Janeiro com mais de 150 anos. Vê a Granado ali, a gente lembra de quê? Eu acho que todo mundo também vai lembrar primeiro de polvilho antisséptico, tá certo? Que era o produto que mais assim, se associa à marca, né?
E verifiquem que também eles fizeram um reposicionamento, uma reestruturação de negócio e transformaram numa plataforma de negócio. Montaram lojas da Granato e diversificaram os produtos, começaram a trabalhar no ramo de estética e beleza. Então eles têm muito mais contato hoje com o seu cliente. Eles não vendem mais só aquele produto. E eles fizeram uma aquisição recente daquela marca de sabonete extremamente tradicional, Febo. Né, uma marca também tradicionalista. Essa empresa tem 150 anos com mindset de crescimento. Então verifiquem que não é a idade do processo. Aqui é o framework completo, como já mostrei para vocês. Vou falar um pouquinho rapidinho de cultura. Eu só preciso ver quanto tempo. 25 minutos. Que falta? Cultura organizacional. Vou acelerar aqui. Vamos lá, cultura organizacional. Aqui desvendando um pouquinho o significado. Aqui é um trabalho de um pesquisador do MIT, Edgar Schein, que ele criou esse iceberg para se referir à cultura organizacional. A cultura organizacional, acho que a melhor forma de definir ela é o jeito que as coisas acontecem dentro da empresa, é a forma que a empresa resolve os problemas. Essa é a forma mais simples e sintética de você definir o que é cultura organizacional. Então, por exemplo, eu tenho que tirar uma nota fiscal e eu só nego imposto. Isso, logicamente, eu faço esse processo deliberadamente. Então essa é a concepção da minha cultura organizacional. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Eu estou falando que essa é forjar uma cultura organizacional. Logicamente que isso se espalha pela empresa e a gente começa a ter a formação de uma cultura que, logicamente, beneficia aquilo que não é correto. Então ele definiu aqui três camadas da cultura organizacional. Isso aqui é uma figura de um iceberg, onde você tem a visão aqui de cima dos artefatos. O artefato é quando a gente chega na empresa e a gente vê, né, a estrutura física, a forma que estão as paredes, a conservação, a forma que está o banheiro, a forma que os colaboradores se vestem. Isso tudo a gente vai formando aquela cultura que é visível no dia a dia. Qualquer um chega lá na empresa e vê. Então, se eu chego na empresa e está tudo sujo, aquela é a cultura daquela empresa. Se está tudo desorganizado, essa é a cultura da empresa. Se está tudo descascado, caído, feio, essa é a cultura da empresa. É a forma que se conduz as reuniões. Então esse é o visível, isso é o que todo mundo vê. Só que tem duas camadas que são invisíveis. Normas e valores, são as normas escritas e não escritas. São aquelas veladas também do processo. E o que fica mais profundo, que é o mais importante, que são as crenças ou pressupostos básicos. Definitivamente aqui é onde a mágica acontece, aqui é onde a empresa acontece, aqui é onde a transformação acontece, tanto por bem quanto por mal. Então esse é o iceberg da cultura, um professor do MIT que trouxe esses elementos para facilitar o entendimento desse processo. É a cultura que alavanca todo o processo de metamorfose dos modelos de gestão e desenvolvimento. A grande ameaça que encontramos não é se a tecnologia nos substituirá. A gente tem uma grande pergunta, dúvida, uma grande discussão que muitas das vezes ela é muito rasa, que a tecnologia vai substituir os humanos. Mas não é esse o ponto central do processo. O ponto central do processo é a nossa relutância em nos reinventarmos. Nos reinventarmos como pessoas, como profissionais e as empresas consequentemente, para competir na era exponencial, uma era de grande competição, uma era que não é a Magazine Luiza competindo com a loja 100, não é o Unifar competindo com a Universidade de Vassouras. Hoje são arenas de negócio. A gente tem dois recentes lançamentos de duas universidades que são disruptivas no Brasil. Uma da XP Investimentos. Então a XP Investimentos, que era uma corretora, transformou-se num banco e hoje tem uma universidade. Ela compete com o Unifac em Valência. Ela tem uma ação global. A outra é do BTG, que é a Intel. É uma operação física no centro de São Paulo. Então verifiquem que um banco que também faz investimento, também agora é uma universidade. A gente muda o conceito da concorrência eu contra a Vassouras. Muito pelo contrário, é muito maior do que isso. É eu contra todo mundo, inclusive com universidades americanas, europeias, chinesas, indianas, todo mundo brigando pelo espaço e pela relevância do aprendizado da educação. Isso vale para todos os segmentos de negócio, não é só para a educação. Aqui é um trabalho de 2018, bem recentezinho, um pesquisador chamado Boris Graysberg.
que ele trouxe 8 tipos de cultura, ele tipificou a cultura organizacional. Tá? E aqui estão elas. Então, a cultura do aprendizado, do propósito, a cultura do prazer, do acolhimento, da ordem, da segurança, da autoridade e dos resultados. E aqui a gente tem duas tendências. A gente tem uma tendência de flexibilidade contra a estabilidade e a cultura de interdependência contra a cultura de independência. Então, essa tipificação ela é fantástica quando a gente entende ela. A gente verifica as empresas que a gente conhece. Por exemplo, a Ambev, que é uma empresa que cresceu com a consultoria do professor Vicente Falcone. Ela tinha fortemente a cultura do resultado. Então ela era uma cultura que tendenciava a independência, então brigas entre pessoas, porque todo mundo tinha meta e resultado, e ela começou a fazer mal para o negócio. E aí eles tiveram que flexibilizar um pouco esse processo. Quando a gente pensa em Disney, né, e aí vai os especialistas para dentro da Disney, começa a entender como que a empresa funciona, conversa com o funcionário, tenta ver o iceberg da cultura organizacional. Lá eles tinham a cultura do acolhimento. Isso, logicamente, que transpassa para o cliente também. Então, cada empresa eles conseguiram tipificar. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Desses 8 tipos de cultura que existem, e é um trabalho muito recente, um trabalho decisivo para o entendimento de cultura organizacional. Desses 8 tipos de cultura, no mundo exponencial, o que vocês acham que a gente deveria privilegiar? Quais são os tipos de cultura que eu deveria ter na minha empresa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Quem define isso somos nós, gestores. Logicamente que é uma construção. Eu posso ter uma cultura hoje que não é legal e eu quero transformar. Essa é a grande transformação de qualquer empresa. Eu acho que é muito mais importante nos dias atuais a transformação cultural do que simplesmente a transformação digital. A transformação digital, sem uma transformação cultural, sem o acompanhamento das pessoas, sem o treinamento das pessoas, muito provavelmente ele não resultará em nada para aquela empresa. Desses 8 tipos de cultura, o que vocês acham que deveriam ter as empresas de hoje? Qual é o tipo mais alinhado ao desafio do gestor hoje, das empresas? Eu vou trazer aqui para vocês, não vou nem esperar que vocês respondam. Aqui eu tenho um alicerce fundamental e está muito alinhado com tudo que eu falei anteriormente, o propósito. Se eu não tiver um forte propósito para aquela empresa, com uma devolutiva à sociedade, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de ter um programa de médio e longo prazo, de ter uma sustentabilidade de médio e longo prazo. Eu tenho aqui, gente, e isso é fundamental, é o conceito do lifelong learning. Antigamente, quando eu me formei, agora recentemente, 2005, tem muito pouco tempo. Naquele momento, para qualquer pessoa, a graduação era importante, né? E muitas pessoas nem faziam a pós-graduação lato sensu e outras pouquíssimas faziam estricto sensu. Mas a graduação era a base de um processo de desenvolvimento pessoal. Mas algumas pessoas, um percentual muito pequeno, faziam a lato sensu e a estricto sensu. E quem chegasse lá no doutorado era o ponto final da carreira acadêmica, nunca mais precisava estudar. Esse era o conceito que tinha. Em 2010 agora, não precisava mais, terminei meu doutorado, agora eu estou livre, agora eu estou na boa, agora eu só trabalho. Só que a gente tem uma mudança muito forte, o mundo mudou muito fortemente. E agora a gente tem o conceito do lifelong learning, educação para a vida toda. E olha que eu trabalho, né, dentro de uma instituição regulada pelo Ministério da Educação, uma instituição superior, e eu falo de uma educação, gente, que muitas das vezes ela não é dentro de uma instituição de ensino superior regulada. A maior parte das vezes é fora. Eu hoje procuro muito mais treinamento fora de uma instituição regulada do que dentro de uma instituição regulada. Hoje a gente aprende muito com livro, a gente aprende muito com TED, a gente aprende muito no YouTube. Logicamente que eu tenho que saber fazer uma boa curadoria de conteúdos, né? Eu tenho que procurar os autores que são confiáveis, eu tenho que procurar as fontes confiáveis. Hoje eu fico muito mais atualizado fora de uma instituição de ensino superior do que dentro de uma instituição superior. E essa cultura do aprendizado ele tem que ser dentro da empresa. A empresa tem que saber aprender. Se a empresa não aprende, muito provavelmente ela vai ter problema no futuro. Cultura de resultado. E aqui, cultura de resultado, qualquer um de vocês pode associar ao Vicente Falcone. Ele é um mestre nesse processo. Ele criou essa teoria no Brasil, que é conhecida mundialmente, baseado em um trabalho muito forte que fizeram no Japão. Então, todo mundo que quiser aprender um pouquinho sobre resultado da empresa, estuda Vicente Falcone.
E aqui, mais uma vez, o cliente no centro desse processo. Isso é fundamental. A estratégia do Customer Centricity. O propósito, né? Define por que a empresa existe, né? Sem propósito, dificilmente eu tenho êxito com qualquer coisa na vida. Deve estar conectado com uma necessidade da sociedade. Esse aqui é o grande autor que traz esse conceito muito forte. É um pesquisador também americano, que é o Simon Sinek, né? Ele escreveu aquele livro Comece pelo seu porquê. Então ele explica muito bem o Golden Circle, que é essa imagem aqui, onde qualquer empresa deveria começar pelo porquê. Começa pelo centro do processo e depois tudo fica mais fácil. Eu não vou detalhar essas informações porque eu não teria nem tempo. Cultura de resultado. Aqui tem 3 pilares fundamentais. É caracterizado por realizações e conquistas, então geração, cobrança por meio de metas de forma estruturada e sistematizada. O ambiente de trabalho é local orientado para resultado, baseado no mérito, onde as pessoas aspiram ao desempenho de excelência e os líderes enfatizam o cumprimento das metas, né? Então, quando a gente pensa no Vicente Falcone aqui, cultura de resultado, eu tenho algumas teorias importantes, né? A primeira delas é o desdobramento de diretrizes, né? Então, eu começo com um card de metas do CEO da empresa, do dono da empresa, do diretor máximo da empresa e desdobro isso a nível do operacional. Todo mundo na empresa tem meta, de 3 a 5 metas, de preferência que essas metas tenham algum tipo de cunho financeiro. Aqui é o decálogo do Falcone, né? Essa aqui são 10 ensinamentos chaves do Vicente Falcone. Como é um ponto-chave meu aqui, eu gostaria de falar um pouco dele. Sem medição não há gestão. Gente, quem não mede aquilo que faz, quem não cria KPI, quem não cria indicador, quem não faz gestão disso, não sabe o que é gestão. Então eu só consigo fazer gestão a partir do momento que eu começo a medir e gerar esses indicadores. Cada chefia, cada líder, gente, deve ter entre 3 e 5 metas prioritárias. Nunca mais do que isso. Isso é uma teoria comprovada há mais de 50 anos, testada na prática. As prioridades devem estar estabelecidas dentro de cada nível gerencial, de preferência por um critério financeiro. As métricas financeiras são as principais, não só para a empresa, mas também para governos e até para a igreja. Nada existe sem recurso financeiro. O problema é a diferença entre a situação atual e a meta. A alta rotatividade de funcionário é inaceitável numa empresa, indica insatisfação das pessoas com as condições de trabalho e equivale a um vazamento de informações. 6º ponto desse decálogo: liderar e bater meta consistentemente com o time fazendo certo. Atividade ética nesse processo. Demitir quando necessário. Afastar de 5 a 10% por ano daqueles mais mal avaliados do time, abrindo espaço para novos valores e dando oportunidade. Ponto 8, fundamental no dia a dia da gestão. Uso muito isso. Esse decálogo está em cima da minha mesa. Eu olho toda hora para ele e mostro para o meu liderado. Desculpas não constroem uma organização e são patéticas. Verdadeiramente, quando você tem um líder que te dá uma desculpa para justificar um fracasso, elas são patéticas. Dentro de uma organização, uma pessoa deve ser constantemente desafiada a buscar conhecimentos novos. Isso é feito por meio de metas ou de mudança de cargo, de forma a criar o desconforto. Gente, o desconforto é importante para o crescimento. Eu hoje aqui estou desconfortável, mas eu tenho certeza que depois de hoje aqui eu vou crescer nesse processo. Os resultados do passado não servem para o futuro. Esse fecha o decálogo máximo do Vicente Falcone. E sem dúvida para mim, isso aqui é um guia do meu dia a dia. Isso está em cima da minha mesa e é para isso que eu olho toda vez que eu tenho que tomar uma decisão. Aqui é um futurista também, professor já falecido em 2016, o Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Pessoal, a gente muda. Ao longo da nossa carreira profissional, a gente não vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu comecei como médico veterinário, virei professor universitário. Hoje eu não atuo na minha profissão de origem. Hoje eu sou um gestor universitário e amanhã eu posso ser outra coisa. A minha vida útil vai chegar próximo aos 90 anos de idade. Eu vou mudar várias vezes de profissão e eu vou ter que ter a capacidade de aprender, reaprender, desaprender. Aprender a aprender. Esse é fundamental, esse é a skill fundamental do líder, mas eu não digo nem só do líder, da pessoa que vive nos tempos atuais. Novamente o framework potente, gravem esse framework. Esse framework é o framework da transformação com o cliente no centro do processo. A estratégia adaptativa. E aqui eu conto um caso que é fantástico. Verifiquem que eu vou contar um caso para vocês de 1940. Em 1940 não existia inovação, não existia estratégia, não existia gestão por dados. Muito pelo contrário, nenhum desses conceitos que eu estou trazendo aqui hoje são novos, todos eles são velhos, antigos,
Há muito tempo já se conhece essas teorias. Quem conhece essa história, né, que é a invasão da Alemanha, da Alemanha nazista à França, né? A gente tinha os exércitos franceses e ingleses muito fortes, muito preparados, né? Eram países com muitos recursos, muitas divisas. E eles tinham tido toda uma formação do seu exército, mindset, da gestão da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então já tinha um delay de tempo nesse processo e teve muita mudança. A Alemanha nazista, ela inovou no processo de ocupação de espaço. A França imaginava que um deslocamento do exército alemão nazista até a fronteira com a França demoraria 30 dias. Então esse era o mindset do comandante do exército francês. Em 3 dias, o exército alemão, de forma coordenada, estava na fronteira da França. Em 25 dias, o exército nazista estava desfilando no centro da capital, no centro de Paris, com o país totalmente dominado. Essa é a diferença do mindset de crescimento para um mindset fixo, de um processo inovador em detrimento daquilo que sempre foi feito. Essa é a mudança, esse é o questionamento. E verifiquem que isso já acontecia lá atrás. A inovação é fundamental no processo de gestão. Aqui é um framework importante também, que é o framework da estratégia adaptativa. Cliente no centro, pilar fundamental desse processo. Cultura, está aqui no framework. Lembrar de estratégia, pensa nesse framework. Cultura, cliente no centro, agilidade. Verifiquem que a agilidade já foi importante para o domínio do exército. A agilidade hoje é fundamental. Nada daquele processo burocrático. Dados. Esse aqui é o novo petróleo. Gestão de dados, inteligência de negócio. Entender dados, aproveitar dados e fazer negócio com dados é o novo petróleo. E sempre vinculado aqui à inovação contínua. Nos dias atuais é fundamental a inovação nesse processo. Acabou-se definitivamente aquilo que a gente chamava de vantagem competitiva duradoura. Hoje se chama de vantagem competitiva transitória. E ela muda de mãos a cada ciclo. Por isso a importância do líder, do gestor, estar antenado com o ambiente externo, com o ambiente interno e traçar as melhores estratégias. A inovação é um novo imperativo estratégico. Fiquem com isso, sem dúvida nenhuma. Aqui um pouco da evolução da estratégia, não vou detalhar muito pelo tempo. Início do século XIX, focava-se em eficiência operacional. Hoje não é suficiente. A eficiência operacional é fundamental, mas hoje sozinha ela não faz a empresa ser relevante e perene. A globalização nos anos 70 e 80 começou a mudar a lógica de competitividade, de competição de negócio. 2005 a 2025 a gente tem um novo mundo, gente. É um mundo VUCA em transição para o mundo BANI, que é um mundo totalmente imprevisível, é um mundo que a gente vive hoje, 4ª Revolução Industrial, caminhando para a 5ª Revolução Industrial. E aqui a gente tem certeza absoluta, eu acho que nenhum de vocês tem dúvida, tem elementos muito concretos aqui, todos elementos cientificamente comprovados, que o mundo mudou. E aqui eu trago uma outra autora para vocês que escreveu um livro fantástico, um livro de 2013, tem pouquinho tempo, 9 anos apenas, que é a Rita McGrath, né, que ela escreveu exatamente o título do livro, O Fim da Vantagem Competitiva Duradoura. Ela traçou um novo cenário, 9 anos depois a gente dá mais valor ainda a esse conceito que ela introduziu na gestão empresarial do mundo inteiro. A tecnologia potencializa o efeito de competição, então diminuiu as barreiras de entrada em qualquer negócio, diminuiu o capex, investimento de qualquer negócio, então possibilitou a criação e início de um fenômeno que hoje mundialmente é respeitado, que são as startups. Eu não preciso ter um caminhão de dinheiro para começar um negócio, eu posso começar um negócio sem dinheiro. Essa foi a grande mudança, eu não tenho mais barreira de entrada em negócio nenhum. O fim da vantagem competitiva duradoura, estabilidade, sem dúvida nenhuma, inibe a inovação, e a tendência pela manutenção do status quo leva à inércia e à dificuldade de refletir sobre a mudança. Quando está tudo muito bom, gente, é difícil mudar. Isso aconteceu com a DAC, com a Blockbuster, com todas essas empresas que tinham muito dinheiro. A Blockbuster era a maior empresa de entretenimento, de filme no mundo. Ela tinha um valor, depois do IPO, de 465 milhões de dólares.
E quando o gestor da Netflix foi lá para vender a Netflix para ele, porque estava sem dinheiro para fazer a operação rodar por apenas 50 milhões de dólares, ele riu da oferta. Sabe quanto que a Netflix bateu de teto? 100 bilhões de dólares. E a Blockbuster hoje é apenas uma locadora de filme que não foi fechada, mas não tem mais nenhuma relevância para a gestão de nenhum negócio. Fim da vantagem competitiva duradoura, início aqui da quinta revolução industrial, e definitivamente o que a gente tem que ter hoje é vantagem competitiva transitória. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês e real. Nós, do Centro Universitário de Valença, fomos a primeira instituição dessa região e uma das primeiras do Brasil a lançar os cursos na modalidade semipresencial. Aquilo que hibridiza, né, o presencial com o digital. Fomos as primeiras, 2020, antes da pandemia. Hoje, todas as instituições lançam. A vantagem competitiva transitória, que era nossa em 2020, hoje já não serve mais. Hoje eu tenho que ter outra vantagem competitiva para que eu esteja na frente do meu concorrente. Então isso muda de forma muito rápida e ágil. Verifiquem que em apenas 2 anos a gente tem uma ruptura e uma quebra daquilo que era uma vantagem competitiva em determinado momento. Não é o mais forte que sobrevive, e sim aquele que mais adaptado ao meio. Nunca essa frase foi tão real quanto é hoje. Estratégia adaptativa, que é o camaleão, né, gente, que muda de cor para se proteger dos predadores. E hoje, verdadeiramente, as empresas e os líderes precisam ser um camaleão se quiserem ter relevância e perenidade nos seus negócios. Tivemos uma mudança de conceito de planejamentos longos para planejamento de curto prazo, estrutura hierarquizada para estrutura mais plana, mais horizontal, departamentos para células, fluxos verticais para gestão por projetos, métodos tradicionais para métodos ágeis, e uma outra lógica também. Não é mais só aquele core business, né? Aquilo que eu sempre ganhei dinheiro é o mais importante para a manutenção do negócio hoje, mas eu tenho que entender que muito provavelmente esse negócio será disruptado, principalmente se tiver margem grande. Ele sendo disruptado, eu tenho que ter outras fontes geradoras de receita. Essas fontes geradoras de receita, elas não poderão ser criadas a partir do momento que o meu negócio sofreu uma disrupção. Cultura de acolhimento, que é uma característica muito nossa. Qualquer pesquisa que a gente faz com o nosso aluno, com o nosso ex-aluno, com o nosso professor, ele fala: o grande diferencial do Centro Universitário de Valença é o acolhimento. Então isso veio para o nosso cerne central. Isso é a unificação da nossa estratégia com a nossa cultura. E o outro pilar, resultado, acolhimento e aprendizado. É a cultura do lifelong learning. Lifelong learning não é só para o estudante, não, é para todo mundo tem que aprender todo dia. É uma cultura de aprender todo dia, se desenvolver todo dia. Esse é o alicerce, baseado, alicerçado no nosso propósito, que é a educação que transforma vidas. Esses são os 4 pontos da nossa cultura. Verifiquem que lá atrás eu falei com vocês 3 pontos fundamentais: cultura do aprendizado, cultura do resultado e propósito. Na nossa característica a gente colocou mais um, que é a cultura do acolhimento. Cada empresa tem sua característica, aqui são linhas gerais, cada um vai fazer a sua. E uma empresa que tem 2 funcionários, ela pode ter o seu framework de estratégia e cultura, ela pode ter seu mapa estratégico, ela pode ter plano estratégico, ela pode ter plano de ação, ela pode ter gestão, ela pode ter indicador. Eu tenho um funcionário, eu posso ter tudo isso. E o conhecimento está disponível. Esse conhecimento não é mais caro. Dados e agilidade são 2 fatores fundamentais e estão lá no framework da estratégia. Hoje, no Centro Universitário de Valença, a gente tem uma área de inteligência de dados. E, por incrível que pareça, formado por 4 valencianos egressos do Centro Universitário de Valença, que o dia inteiro pensam em dados, geram informações, geram negócios, avaliando dados, desempenho acadêmico, desempenho financeiro, prospecção de área, expansão futura. Dentro de um processo ágil de gestão. Instituição de ensino geralmente é burocrática. A gente não pode ter aquela burocracia, é ágil para tomar decisão. As coisas estão acontecendo muito rápido. Inovação contínua, fator fundamental para a estratégia do processo. Nunca esquecendo da eficiência operacional. Tudo isso, gente, é alicerçado no nosso propósito, no nosso porquê, na entrega à sociedade. A gente transforma a vida, a gente não entrega diploma. O nosso negócio é transformar vidas por meio da educação. Isso compõe o pujante, forte ecossistema transformador de vidas do Centro Universitário de Valença. Não terminei aqui ainda, não. A qualidade é a nossa melhor garantia de fidelidade do cliente, a nossa mais forte defesa contra a competição e o único caminho para o crescimento e para lucros. Jack Welch, ex-presidente da GE, né? Fantástico gestor, vários livros publicados, leiam sobre ele.
A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é isso que a gente tenta fazer hoje como gestor. Isso é uma frase do Peter Drucker, que nasceu em 1909, gente. Olha quanto tempo tem essa frase já, morreu em 2005. Quando você vê um negócio bem sucedido é porque alguém algum dia tomou uma decisão corajosa. Precisa de coragem para fazer gestão. Para liderar a gente precisa ter coragem. O conhecimento era um bem privado. Era um bem privado para poucos e caro, associado ao verbo saber. Agora é um bem público ligado ao verbo fazer. Ação. Ação é mais importante do que a teorização simplesmente pura e simples. Ação. A informação está disponível, o conhecimento está disponível. Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Lembre-se do conceito de insanidade do Einstein. A única fonte de lucro é o cliente. Definitivamente o cliente no centro desse processo. Customer centricity. Estamos verdadeiramente, e eu falo com muita tranquilidade, todos nós estamos emparedados nesse novo mundo. Isso não é problema nenhum. Isso é assumir a nossa vulnerabilidade nesse processo. Eu preciso ter coragem para enfrentar isso. Lembrem da Brené Brown. Leiam o livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Se eu puder dar aqui recomendações finais, tenham coragem. Lembre-se da Brené. Educação, 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 sem moderação. E não estou falando de educação formal ou regular, não, gente. Estou falando de educação, aprendizado, buscar, aprender. A cultura do aprendizado, lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Até no último dia de trabalho, vida útil, eu estou estudando, estou aprendendo. Esse é o caminho. O Arabara, que eu referencio, o importante mentor da minha jornada recente, o professor Buzzarello, Romeu Buzzarello, né, que foi VP de transformação digital da Tecnisa, né, uma importante incorporadora de São Paulo, e ele fala muito da hora bar, que é resumida pelo network, né, a importância de relacionamento, de conhecer pessoas, de conversar, de aprender, de se desenvolver. Isso aqui para mim é ponto 4 fundamental, paixão pelo que faz. Quem tem propósito faz as coisas de propósito, gente. Propósito é fundamental em qualquer coisa da vida. Tem a alma digital, o mundo é digital, mudança faz com mudança, não tenham medo dessa mudança. Recomendo a todos vocês, né? Não é a recomendação do livro não, eu peguei a melhor imagem que eu tinha. Reinventem-se. Eu faço um convite a todos vocês, apertem o F5 da vida de vocês, apertem o F5 da empresa de vocês. E recomendo na sequência esse livro fantástico aqui do Satya Nadella, que é o CEO que fez a transformação da Microsoft e trouxe novamente essa empresa para o cenário mundial como uma empresa relevante que sempre foi. Ele fez verdadeiramente uma empresa de tecnologia o que eu falo com vocês desde o início, a transformação cultural. Aqui eu trouxe alguns livros, recomendo para vocês, e logicamente que nada do que eu falei para vocês aqui é da minha cabeça, né? Não tenho essa pretensão de ser dessa forma, é baseada nessa literatura e em alguns outros livros. Então aqui tem o livro do Satya Nadella, aqui tem dois professores fantásticos, né, brasileiros que produzem com muita qualidade, que é o professor Salib e o Sandro Magaldi, e tem um quarto livro dele aqui sobre liderança exponencial. Aqui é a nossa Bíblia do dia a dia, né? E essa aqui, desde 2020, quando a gente contratou a Falcone para nos ajudar no Centro Universitário de Valença, na reestruturação estratégica, é a nossa Bíblia do dia a dia. São 4 livros dele, fantástico. Aqui é o livro do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê e encontre o seu porquê. E é importante que a gente encontre o nosso porquê. É um outro livro do Simon aqui, O Líder se Serve por Último. É um livro sobre liderança. Esse é um livro sobre a Netflix, A Regra de Não Ter Regras. Aqui é uma sequência de livros do Clayton Christopher, que trabalha com o conceito do Job to be done, da inovação de ruptura. E aqui os livros todos da Brené Brown, que fala muito de coragem, de vulnerabilidade, de vergonha. É um livro que te empodera a querer assumir que você não é perfeito e ao mesmo tempo te dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu queria verdadeiramente agradecer o convite, agradecer essa oportunidade maravilhosa de dividir algum conhecimento com vocês, mas não tenham dúvida que o maior beneficiado aqui hoje fui eu. Logicamente que eu venho fazendo essas leituras há bastante tempo, estudando, né? Mas logicamente que eu fiz um compilado, um intensivão nesse processo. Passei horas e horas estruturando esse storytelling, tentando contar uma história concatenada com início, meio e fim, que tenha um mínimo de sentido para cada um de vocês. Eu aprendi com o extensionista rural, o professor Arthur Pinelato, né, sem dúvida nenhuma, a maior referência de extensão rural do Brasil, que fez um projeto fantástico, a balde cheio, e transformou a vida de muitas pessoas. E ele chegava no final da palestra dele, às
com 1000 pessoas. Ele falava assim, olha, se tudo que eu falei aqui, 1000 pessoas, se tudo que eu falei aqui para 2 pessoas de vocês fez sentido, eu fiz o meu papel. E hoje aqui eu faço a mesma coisa. O grupo aqui é menor, então o meu desafio é ainda maior. Vocês verifiquem como é que eu estou aqui me expondo para vocês. Tem que ter coragem para isso. Desse grupo aqui, se 2 pessoas fez algum sentido que eu falei aqui, valeu a pena. Esse aqui é meu contato, meu e-mail, respondo qualquer e-mail, passo os livros, passo as referências, passo os artigos. E esse é meu telefone também, que está à disposição de vocês. Sou valenciano, apaixonado por Valença, gosto de Valença. E logicamente no momento onde a gente tem várias dúvidas sobre o futuro, sobre as dificuldades que a gente enfrenta, a gente precisa ter mais uma vez coragem. Mas coragem é alicerçada na paixão e também do propósito de transformar. Muito obrigado, tenha uma excelente noite, parabéns pela feira maravilhosa. O Zé, quando eu fui chamar ele falou que estava se sentindo assim, apreensivo de vir dar a palestra. Eu não fiquei nem um pouco preocupado. Eu não esperava nada menos do que isso que o Zé entregou para nós. Ele é líder lá na fundação de um processo muito importante de transformação da instituição. Nós sabemos, conversamos bastante sobre os desafios, ainda temos muito a avançar, mas a gente desempenha o papel com excelência. Então, só que ele falou da fundação de grandes instituições aqui. O importante é que a gente leve cada negócio nosso pode ser transformado. Pode ser uma padaria, pode ser uma loja de livros, pode ser uma indústria de elétrica. Todos podemos levar esses insights poderosos que o Zé deixou para nós, para dentro de nossas casas, para o nosso negócio. E o mais importante é que a gente mude também. Então o papel da feira, é claro, nós temos aqui uma área de eventos, um monte de gente batendo papo, desfile de moda, mas o mais importante é que a gente saia daqui e que a gente leve esses insights que o Zé deixou com a gente para refletir. Porque todos nós queremos uma Valença melhor. Mas a Valença só é possível com a atuação de cada um de vocês. Não adianta pedir prefeito, não adianta pedir governo, se cada um de nós não tiver incluído, não tiver um propósito de transformação. E por isso, Zé, muito obrigado por dividir com a gente esse conhecimento que eu sei que você se empenha e defende, acredita verdadeiramente nisso e está transformando a instituição em Valença também. Já muito obrigado pela sua disponibilidade imediata. Quando eu fui lá gentilmente te convidar, tá? Bom, pessoal, muito obrigado, boa noite a todos. Nós vamos com um outro painel. Quem quiser ficar, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento, as ações que a gente tem desenvolvido, o que a gente espera para frente, né? Então é isso. De qualquer forma, muito obrigado, pessoal. Bom, gente, em primeiro lugar, antes de começar o painel, eu gostaria de agradecer muito, Zé. Se você for tentar com medo, pode ficar tranquilo, que foi muito bom. Sou muito grato por tudo que você proporcionou aqui pra gente. E não sei quantas pessoas, mas acho que entre os dois, pelo menos, que eu com certeza tem alguma coisa que eu vou. Já começa na hora, você vai falando, eu já fico pensando em como aplicar algumas coisas. Bem, eu acho que a feira como um todo, né, é uma das ações que a gente tem conseguido, né, através do movimento implantar na cidade. Mas o movimento é muito maior do que a Fomenta. A Fomenta já é uma realidade, já é um sucesso. Isso nos deixa também, né, como membros aqui do movimento, muito felizes. Mas eu penso que dentro de cada eixo, acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso aqui agora, a gente está conseguindo implantar novas, proporcionar para a cidade, proporcionar até para os nossos gestores públicos também, uma visão um pouco diferente, né? Que isso que a gente queria muito, né? Nós, do setor privado, poder contribuir com o município de alguma forma. A gente sempre tinha essa necessidade, né, Léo? E aí eu lembro lá da nossa reunião, nos primeiros contatos que nós fizemos, a gente começou a amadurecer a ideia de como participar, de como contribuir. Era aquela vontade que fica, às vezes, que estava dentro da gente, a gente não sabia como iniciar. E aí acho que culminou, né, daquelas conversas iniciais, a gente vislumbrar essa possibilidade de criar um grupo de pessoas que tinham o coração aberto realmente de contribuir, principalmente com o nosso município, né? Sem querer tirar nenhum. E também sem ter nenhuma coisa de paralela com o nosso grupo. Assim, nós estamos abertos, sempre a ouvir outras pessoas, ideias também. Léo, o que você tem a falar sobre isso? Assim, uma experiência que está sendo muito rica, porque na verdade
a gente cresce ouvindo as pessoas criticando, né? Esse pessoal aí não faz nada por Valença, a gente já foi adolescente, jovem, né, e até adulto. Então essas pessoas que estão aí não fazem nada por Valença. O problema é que essas pessoas que estão aí agora somos nós. Né? Somos nós que estamos ocupando as posições, que estamos nas instituições, estamos nas empresas de destaque, então nós devemos chamar para nós essa responsabilidade e de debater e discutir. Como o Zé falou da coragem e do medo, das preocupações, porque afinal de contas a gente se coloca diante do público, da sociedade. Quando a gente lançou aquele primeiro vídeo, eu fiquei extremamente apreensivo, porque eu falei assim, cara, a gente está assumindo uma responsabilidade enorme, né? A sociedade de valenciamento toda nos vendo, e o que vai dar disso aqui, né? Onde nós vamos chegar? E não é uma jornada fácil, porque a gente sabe, toda semana, às vezes 2 reuniões por semana, e com certeza a cada 15 dias estar reunidos, então é desgastante. E ao mesmo tempo, quando você vê um resultado como esse da feira aqui, as pessoas debatendo, trazendo pessoas relevantes aqui para conversar com a gente, como essa apresentação que fizer, foi de mostrar que dentro de Valença a gente tem pessoas extremamente qualificadas, aptas a promover desenvolvimento. Então, assim, eu creio que a gente está no rumo certo. Né? Fez sentido tudo aquilo que nós conversamos lá atrás. Acho que reunimos, não poderíamos ter um grupo de pessoas mais disponíveis. Né? Regina, eu cresci ouvindo falar da Regina, né? A secretária da empresa, eu nem conhecia ela pessoalmente. O Davi estava lá na indústria, uma figura assim, até um pouco distante, eu não conhecia o Davi, né? E de repente a gente passou a fazer parte do dia a dia. Né? E o quanto que a gente conseguiu construir um indicativo de que a sociedade realmente estava esperando isso, e eu vejo cada dia mais pessoas que se dispõem a contribuir. Esse eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer para frente, de que forma a gente pode potencializar, né? Ou melhor, extrair todo o potencial desse grupo, que eu acho que ainda está aquém, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode, mas eu acho que a gente pode avançar mais. Então talvez seja um momento de trazer mais pessoas que têm a energia da Priscila, por exemplo, que seu grupo chega primeiro, sai por último e agita. Então, assim, primeiro que cada um de nós tem para contribuir, já conseguimos muito, mas eu acho que é o momento talvez de a gente pensar um pouco mais. Né? É claro que assim, temos uma estrutura, saber exatamente como se faz é muita vontade. Então talvez esse seja um outro passo a ser dado. Né? O que nos orientou até aqui, mas é um ciclo. E aquele ciclo dele se encerrou. Agora a gente precisa pensar em qual é o ciclo de agora em diante. Talvez apertar o F5. Na hora de apertar o próprio movimento apertar o seu F5. Né? Nós encerramos o ciclo. Eu queria só complementar com uma frase do Zé Rogério que eu notei aqui, que a gente tem que ter a gente tem que pensar no propósito que vai dar a devolutiva para a sociedade. E eu acho que o grande mérito do movimento é esse, né? A gente está dando uma devolutiva, né? Essa feira, assim, que é a segunda de muitas que virão, né? É uma devolutiva muito interessante. O valenciano conhecendo Valença, está todo mundo apaixonado, está todo mundo gostando, está todo mundo dando nota 10. Eu acho que valeu o esforço de cada um de nós, né? De empreender nessa feira, de fazer isso acontecer, né? E eu achei essa frase o máximo, acho que pode entrar no nosso... No futuro livro, né, que pode ser E falar só mais uma coisa aqui para quem não conhece ainda o movimento, a gente já tem um site, que é Valença 2030, que está lá todos os eixos, o que a gente faz, qual é o nosso propósito, as ações, né, que a gente está propondo fazer. Somos poucos, estamos abertos, queremos mais gente com a gente. Né? O meu eixo que eu coordeno o turismo, o que o Alexandre me deixou aqui de novo. Somos 8 pessoas, então assim, a gente se reúne, a gente batalha muito, a gente está tentando muitos eventos para a cidade, porque a gente acredita que o turismo do futuro pode ser o evento esportivo, o evento de cultura, o evento de negócios, o evento universitário. Né? A gente sabe que essa coisa do turismo que está ruindo, que não vai existir, a tecnologia entrando, mas como é que a gente vai trabalhar isso, né? A gente está pensando nisso. Como ser relevante no cenário de metaverso. Né? Esse é o questionamento. Que relevância vai ter no cenário de turismo a partir disso? Né? Deixa eu só rapidinho. A gente trouxe ontem para a feira
uma palestra sobre turismo, marketing tecnológico do turismo, depois metaverso, e hoje a gente fecha com o Zé Rogério. Então a gente vai ter que sair daqui pensando muito, né? Olha, eu acho que a pegada ainda assim, eu acho que nós começamos certo o movimento, né? Porque, pegando o gancho que o Zé trouxe, praticamente todas as ações, principalmente desenvolvidas no eixo, e a coordenação do movimento que ele trouxe, muito a ver com pessoas o tempo inteiro, né? Porque tanto o Fomenta foi mostrar para o valenciano, né, o que Valença faz, o que Valença produz para criar esse pertencimento, essa valorização. E principalmente o desenvolvimento da educação, que nós fomos para o lado da Firjan, que foi o Senai, justamente para capacitar, para formar melhor o valenciano para o mercado de trabalho, né? Então, assim, foi sim pensando sempre em pessoas, né? Trazer efetivamente palestras, igual nós trouxemos agora nessa segunda edição, que tomou essa proporção de 3, 4 vezes maior do que foi. Veja que nós chegamos a competir público de tantas informações, né? Seja técnicas fechadas por cada eixo, ou palestras âncoras, né? E como o Zé trouxe hoje, eu fiquei até muito feliz, não deu tempo de falar para ele ainda, o quanto alinhado, né, está a instituição, né, com o gestor, com um nível atualizado, como o Zé Rogério trouxe, de ofertar para nós toda essa brilhante palestra, né, e de nos colocar no gatilho de pensar para se mover, o incômodo, já o incômodo de fazer, o como fazer, como você falou, né, mas eu acho que o como fazer é começar a fazer, certo? E aí eu acredito muito quando ele fala, aí gente, o primeiro a mudar tem que ser a gente, porque o tempo inteiro, né, as coisas vão se mudando. Não tenho certeza que você tem é que vai mudar, né? E a primeira mentalidade é a sua, depois da sua liderança, e efetivamente é que você conseguir evoluir com viés. Eu costumo dizer, viu Zé, o Zé trouxe pela questão de lucro, eu falo na empresa que o lucro é igual ao oxigênio. Você não vive sem respirar, né? Você só vive para respirar. Então, o cliente, efetivamente, é daí o alvo de fato está no cliente. Então, quando o movimento também pensou nisso. E nós não fizemos nada de uma forma interesseira. Tudo foram através de pessoas interessadas. E quando você faz através de pessoas interessadas, a gente cria um ciclo maior, um propósito maior, que é justamente tornar em realidade isso, que é uma satisfação, uma alegria muito grande se olhar para frente, né? E ver nessa proporção das coisas acontecendo como está e com toda a qualidade de conteúdo que nós trouxemos, inclusive fechando com a palestra do Zé. Priscila, fala um pouquinho pra gente como é que está sendo a atuação lá do eixo que eu faço parte junto com você no comércio, como é que foi a experiência da Valença Fashion Week também. Pois é, o nosso eixo é o eixo comércio, né? E hoje eu não sou valenciana, né? Nascida em Valença, mas sou valenciana de coração. Estou aqui há 10 anos e quando eu recebi esse convite, que o Luiz Henrique me fez para entrar no movimento, eu falei, eu acho que agora eu virei valenciana de verdade. Né? Eu até falo com meu marido que ele é valenciano, eu falei, pode ir, porque eu vou ficar. Eu acredito em Valença. E hoje foi muito bacana, a gente fez um encontro com a indústria e a gente entender que o comércio, ele tem um bloqueio de chegar na indústria por ele se achar pequeno. E a indústria é tão grande. E eu acho que hoje, né, Davi, a gente conseguiu fazer essa quebra de uma forma muito bacana. Eu fiquei muito satisfeita com essa ação que a gente fez da indústria com o comércio, porque houve um network, uma interatividade muito bacana no final, tá? Eu acho que isso aí, para o comércio de Valença, vai ser muito interessante, porque a nossa ideia é realmente deixar o capital das indústrias girando na nossa cidade, né? Para a melhoria de nós mesmos. Entendeu? Então a nossa ideia do comércio, o Fomenta Fashion Week, eu estou assim, maravilhada, eu fico imensamente feliz, junto com a minha amiga Michele, que também é do eixo, a Leiliane, que também ficou por conta de nos ajudar no Fomenta Fashion Week, e aí você ouvir dos comerciantes, né, falar, caraca, como que pode? Nossa, eu vendi muito, isso me dá uma satisfação de falar assim, valeu a pena todo o esforço, né? E assim, a nossa intenção, eu venho falando isso, e o meu pensamento é sempre positivo, que 2023 a gente vem maior,
né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que sim acreditar em Valença e impulsionar. Eu falo que no grupo, seja numa cidade, seja numa vila, num bairro, dentro de uma empresa, tem que ter sempre alguém para puxar, né? Porque se todo mundo ficar parado na zona de conforto, nada vai para frente. Então, assim, o comércio está aí, eu como coordenadora do eixo do comércio e prestação de serviço, vou dar sempre atenção ao comerciante, sim, essa interação, né, para eles entenderem que sim, eles são pequenininhos, o comércio é pequeno, mas eles podem também, né? Hoje também eu lancei lá no Fomenta o comércio, vai começar uma ação da intrusão do deficiente físico no comércio. Tá? A gente vai começar a trabalhar isso no comércio de Valença, junto com a Alt Art Down, né, que está nos apoiando também. O Alt Art Down é o autismo. No catálogo, inclusive, do Valença Fashion Week. Sim, a Michelle que está lá no nosso folder, ela é uma autista. E o Felipe também, que fez as fotos pra gente, é um síndrome de Down. Então, assim, a gente tem a intenção, sim, de talvez nos reunirmos lá na CIVA, chamando os associados e mostrar para eles que sim, o deficiente físico tem essa capacidade de estar também no mercado. Tá? Então, essa é uma ação do nosso eixo que foi lançada aqui na Fomenta e a gente vai levar para fora dela. Tá? Então, assim, eu estou extremamente satisfeita, feliz pelo nosso esforço, parabenizar todo o nosso grupo, o nosso movimento, né, que a gente não perca as forças nunca, e eu estou aí à disposição sempre, vocês sabem disso, para a gente estar sempre melhorando a nossa cidade. Muito bom. Eu vou fazer um link aqui agora, que o Zé colocou bem no centro ali, né? Ele colocou clientes, né? Falou muito de pessoas, de gente, e eu acho que isso vai muito com o propósito, porque a gente está falando do movimento e quanto nós, do movimento, nos doamos de coração, porque eu acho que isso tudo aí, essa mudança de mentalidade, tem muito a ver com a mudança do que eu vou, como empresa, imaginando uma empresa, o que ela vai colocar de fora agora. A empresa tem que olhar, então, mais o coração, né? O sentimento. Isso vai ajudar muito a ela atingir o propósito. E quando a gente faz isso dentro do movimento, as pessoas entram com um único objetivo, que é contribuir com a nossa cidade, de coração aberto para que as coisas aconteçam, naturalmente o resultado vem. Que seria o lucro, no caso, né? O nosso resultado é o quê? É o desenvolvimento da cidade, é buscar não só o desenvolvimento econômico, quando a gente está citando aqui nessas ações que a gente está de inclusão também. Então, todos nós que estamos hoje dentro do movimento são pessoas que têm esse propósito, né, de contribuir com a cidade, de deixar o coração nas nossas ações. E aí, quando você passa a deixar o seu sentimento junto com uma ação, o resultado vem indiscutivelmente. Eu acho que nós todos, né? Eu brinco que fazer parte do movimento não é fácil. Né? Muitas horas que a gente acaba se dedicando e ainda tem que contribuir mensalmente, então tem que pagar para fazer parte. As pessoas às vezes pensam, né? Pô, vou participar lá, talvez, né? Eu vou levar alguma coisinha. Não. A única coisa que você vai levar é bastante cansaço, mas vamos lá, e a gente ainda contribui. Mas isso aí é para um resultado positivo. Né? Eu acho que vale muito a pena. E pensando em pessoa, tem esse diferencial. A gente tem que pensar nas pessoas como um todo, né? Nessa inclusão. A gente tem que imaginar e atingir todo mundo, não só apenas o centro de Valença, né? O comércio a gente quer atingir também a periferia e mostrar para eles, os comerciantes da periferia, que eles também podem ser pertencentes à CIVA, entendeu? Que eles podem pertencer sim àquele comércio central e não virem para o centro, mas serem também tratados como um comerciante do centro. É esse trabalho que a gente também está fazendo. Essa o Luiz sabe, que é uma das minhas questões mais sérias com ele, assim, entender que não há progresso, não há desenvolvimento se ele der só para alguns. Não adianta pensar que Valença vai desenvolver se a gente só pensar na Rua dos Mineiros. É igual na política, você não vai ganhar fazendo política para a Rua dos Mineiros. Se não houver um progresso pensando na periferia, não vai adiantar nada. Está vendo uma ilha numa bolha, porque Valença está crescendo demais. O que a gente percebe na periferia é um crescimento muito grande. Então a gente tem sim que pensar em ações como chegar nesse pessoal para que eles também sintam essa e consigam transformar de lá, que é onde está o grosso da população, onde existem os problemas mais profundos a serem resolvidos. Se não tiver esse olhar nosso voltado, também é desafiador, ser desafiador por cento, ainda mais para lá. Mas assim, a gente precisa fazer esse exercício, essa de que maneira incluímos nesse processo. Porque senão... Sim, porque senão a gente não tem um crescimento no todo, né?
E eu acho muito interessante que, assim, a gente vai ter surpresa, porque na periferia tem muita gente crescendo. A gente está achando que não tem desenvolvimento, mas tem muitos negócios crescendo silenciosamente. E uma hora a gente pode ser surpreendido. A gente está achando que o negócio está acontecendo aqui, de repente está acontecendo lá no Campeiro, que tem um mercado, tem uma padaria, está acontecendo lá no Cambó, tem uma boutique, de repente vê potência lá. Quando você fala em quebrar barreiras, essa disruptura, né? Por que criar ainda essa coisa de centro, periferia, né? Hoje tem que ser uma coisa só, né? Não existe mais essa barreira. A gente precisa de criar nas pessoas essa consciência que eu posso, eu pertenço àquilo ali. Aquilo ali faz parte da minha cidade, faz parte, eu posso participar. Essa é uma barreira que realmente acho que a gente tem que levar do movimento. A gente precisa. A gente tinha lá na CIVA a ideia de lançar nesse semestre o ACIVA no bairro, que era uma ideia de chegar próximo do bairro mesmo. Mas só que a gente resolveu esperar um pouquinho, porque era no período eleitoral, e aí dava uma ACIVA no bairro, parecia que era alguma coisa assim, chegando, mas é algo próximo, é isso que eu acho que a gente tem que tentar atingir. E como você disse, Léo, eu concordo, eu acho que na periferia, nos bairros, tem muita gente talentosa e às vezes não está tendo voz para a coisa. Tem muita coisa acontecendo já. Eu acho que também é importante a fala do Luiz, não envolver a política partidária. Nosso movimento é apartidário, não é político, são os empresários para a cidade. Isso é super importante todo mundo ter em mente. Uma das ações muito fortes de todos os eixos era trazer as entidades para Valença, e eu acho que isso a gente está conseguindo muito forte. A Firjan, ontem a gente teve aqui o representante da FEComércio, da ABIH, a gente teve representantes de Vassouras, inclusive o secretário de turismo, né, que ele chegou aqui e falou: eu quero uma feira dessa lá em Vassouras. Eu falei: é só você começar um movimento, ter os empresários e os empresários. Como assim? Quem fez essa feira? Eu falei: os empresários, a associação comercial, todo mundo junto. Ele não acreditou, ele quis saber tintim por tintim como é que acontecia, né? Eu acho que isso é muito bacana, a gente dá essa visibilidade de uma Valença unida, né, cooperando, é muito bacana. O prefeito de Canela falou, né? É só saber separar o que é público, o que é privado, é privado. E aqui é um sinal claro de que o privado de Valença está pronto para contribuir, para colaborar. O importante é sensibilizar o poder público para que o papel dele também seja feito. Enfim. Davi, vou te fazer uma pergunta, acho que seria alguma coisa aí. A Priscila falou agora há pouco, ela está há 10 anos em Valença e ela se sente valenciana. E nós, valencianos, às vezes a gente percebe que muitos valencianos acreditam nessa cidade, reclamam da cidade. E eu vejo em vocês, Priscila, você, o Alexandre, pessoas que vieram morar em Valença em pouco tempo. Vocês criaram uma relação com a cidade, eu vejo muito isso, vocês querem realmente que as coisas aconteçam. Conta um pouco pra gente por que você está no movimento, assim, o que você sente, o que você pode contribuir, fala um pouco dessa sua experiência, como já te deram coisa de valenciano, você não conhece, mas já está no coração. Né? Luiz Henrique, eu tenho a sensação que eu não cheguei em Valença, eu já estava em Valença, certo? Eu acho que foi só o corpo físico que chegou aqui. Né? Eu digo, desde quando eu cheguei, eu sempre ouvia as pessoas criticarem a mão de obra de Valença. Eu não conseguia criticar a mão de obra de Valença. Sempre percebi um povo carente de aprendizado, de um acolhimento, né? Lógico, de uma formação, de uma capacitação. E com sede de aprender. E justamente a tratativa de gostar de pessoas, de saber que quem faz o resultado são as pessoas, não estão se preocupar com o resultado, não preocupar com as pessoas, que é ela que faz o resultado. Então, justamente nessa pegada, nessa linha, e aí sempre buscando conhecimento, treinamento, o tempo inteiro, essa formação de uma visão de liderança, voltado para o resultado, mas o resultado está no cliente, e quem faz o resultado do cliente é o colaborador. Então são as pessoas, então é o valenciano. Então quer dizer, então você mistura e vai, né? O tempo inteiro você volta na pessoa, você volta no cliente, enfim. E como eu falei, o Lucas, o oxigênio, você não vive só para respirar, não é isso? Então eu tenho
quando você fala do eixo, sempre me incomodou você falar assim, prosperar para dentro, do lado de dentro dos muros. Né? Cara, se a coisa está indo bem e eu vejo uma forma positiva na Motec, me incomodava bastante estar só do lado de dentro dos muros. Eu ia transbordar isso de alguma maneira, seja contribuindo com a CIVA, ao mesmo tempo aprendendo. Você aprende muito, como o Zé falou, todas as vezes você é provocado, então você tem que ir atrás, você tem que estudar, porque você quer fazer o melhor que você pode fazer, né? Entregar o melhor. E tem que ter coragem, e assumir, e ir para o novo, né? E falar, eu não estou sozinho, eu estou junto, então você forma uma equipe, que é a equipe, né? E o líder não dá resposta, o líder faz pergunta, né? E é o porquê, eu até vi uma capa do livro aqui, acho que ontem eu até falei para os meninos da escola, né? É um negócio, o poder do porquê, né? Porque você realmente vai aprendendo, contribuindo com o seu aprendizado a partir das respostas, né? Que você escuta, não as respostas que você dá. Né? Então, assim, diante do movimento, como eu falei agora, né? O bom do nosso movimento, a gente tem um coração, achei bacana quando você falou ali, a gente trabalha e não paga. Mas é isso mesmo, mas é porque é com amor, é com paixão, porque é com vontade, é por acreditar, né? E saber que você tem condição de fazer um mundo melhor, uma condição melhor para as pessoas, prosperar, né? Desejar ter esse sentimento bom, né? Essa é a intenção, muitas vezes, eu também gosto do iceberg, né? O iceberg facilita a didática, né? O que você com seus olhos não está vendo, né? O que está abaixo da linha d'água, né? As intenções, as suas crenças, é difícil você mergulhar nisso nas pessoas se você não aproxima efetivamente dela, né? Você vê o que ela faz, então, o que está acima da linha d'água são as atitudes dela, o comportamento, tal. O que faz de fato ela ter aquele comportamento e como você desenvolve um outro comportamento ou melhora efetivamente. Então você tem que conhecer os sentimentos, os valores, né? As intenções das pessoas. Então, assim, estar participando do movimento é um aprendizado, é algo que mas enfim, não tomando um choque aqui tá bom. Mas de certa maneira é um grupo de pessoas que aglutinou por valores. Eu acho que as coisas que você faz, você vai juntando a sociedade. Quem são seus amigos pessoais? Aqueles que às vezes você combina os valores pessoais estão juntos, né? Quem são os amigos que você trabalha, efetivamente você vai construindo, né? Então acho que combina intenções, valores, e isso não tem jeito de dar errado quando, né, não é de uma forma interesseira, mas de uma forma interessada, principalmente no desenvolvimento das pessoas, da comunidade, de modo geral. Então eu acredito muito nisso, sou muito feliz por fazer parte, é um aprendizado e é uma gratidão muito grande de ver a feira, de ver onde nós chegamos e onde nós vamos chegar. Muito bom. Pessoal, eu queria só explicar que o movimento o movimento Valença 2030, que seria 2030, né? E que nós temos todos os eixos, ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, assim, o movimento não pensa só no agora, né? O movimento a gente está pensando lá na frente. E eu acho que um dia eu parei para pensar, eu falei, gente, 2030 tá aí. E aí, nós vamos ter que mudar o movimento Valença 2050, quem sabe, né? Porque tá tudo tão rápido. Você sabe que assistindo a palestra do Zé, eu acho que a gente vai ter que apertar um F5, porque se você for pensar muito lá na frente, as coisas mudam tanto agora, e o São Miguel me cobra muito isso. Tem que ser agora, tem que ser mais rápido, não sei o quê. Então, assim, se a gente for pensar como que a gente quer em 2030, pode ser que nesse meio tempo tantas coisas aconteçam que aquilo que a gente imaginava que seria não vai ser mais possível. A nossa As nossas ações já têm que ser revisitadas. Sim, sim. Isso muda muito rápido, né? A gente precisa dessa reflexão a todo momento. Sim, a todo momento que a gente se reúne é um novo pensamento, né? E principalmente agora, esse pós-Fomenta, eu acho que abriu muito a nossa mente. Agora a gente vai ter que realmente reforçar nossas ações, modificar algumas, né? Eu já repensei algumas ações que estão lá no eixo para a gente poder desenvolver.
mas assim, sempre o melhor para o valenciano, né? A gente sempre pensando na nossa cidade. Regina, coisa mais? Só essa coisa de pensar o 2030, eu acho que tem um legado bacana que a gente está deixando, principalmente a indústria do comércio, que está falando com os estudantes, né? O banco de talentos, todo o trabalho que a Fijan está fazendo junto com o eixo indústria, a gente está passando para esses meninos, vamos ficar em Valença. Valença é bom, né? Valença tem porque estar aqui. A gente não precisa se formar na faculdade, né? Vai para a Unifaz, se forma e vai para o mercado lá fora. A gente tem um mercado enorme aqui. A gente tem até o mercado EAD, né? A gente tem um mercado. Então eu acho que isso está ficando. Ontem ver aquele público todo aqui que faltou cadeira para os meninos sentarem, é muito bacana, né? É pouco ainda? Mas é o nosso propósito que vai chegar. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta? Tem alguém que vai fazer parte do movimento? Pai, o senhor que chegou aí, se eu quiser, não dá tempo ainda de participar da mudança de Valença, proporcionar a melhoria dos valencianos. Olha, eu acho que para encerrar é só dizer que a gente está nisso porque a gente acredita em Valença, a gente acredita que ela pode mais, eu acho que ela pode muito mais. E é isso que nos motiva aqui a estar no movimento. Muito bem, Léo. Seu Miguel. Eu queria apenas abordar aqui um pé, onde eu cheguei aqui. Eu fui conversar com uma determinada pessoa, ele é ligado à área de ensino profissional na cidade, e ele veio indagar por que tem uma escola profissional que fornece diversos tipos de cursos de alta tecnologia e não tem alunos, e o curso é gratuito. Ele perguntou como é que eu ia explicar isso. Eu não sei, talvez seja uma publicidade. Não, porque eu por todas as escolas de segundo grau ofereço os cursos e não aparecem alunos. Então esse é um desafio que eu coloco na mão dos nossos companheiros da Associação Comercial, pelo qual a gente tem muito apreço, para que pense nessa realidade. Que às vezes precisa dar um destino a esses cursos voltados para os interesses econômicos de desenvolvimento da cidade. E são cursos gratuitos e não tem aluno. É um desafio que eu deixo com o Fomenta, que é um acontecimento de alta importância para a cidade e que pensem profundamente, porque sem educação, sem cultura, nós não temos como desenvolver. Seu Miguel, eu acho que o tema do assunto técnico, para mim, me toca de uma maneira especial. Eu acho que ele é muito relevante porque eu costumo brincar que a contabilidade foi a minha madrinha. Graças ao meu curso técnico de contabilidade, eu pude ser advogado. O meu trabalho no escritório pagava a minha faculdade. Então, ele impacta. O Senai botou a comida na mesa de muitas famílias aqui em Valença. Só que ao longo dos anos ele foi perdendo a relevância. Talvez ele tenha se desconectado do que a indústria efetivamente demandava. Então, um dos trabalhos que o movimento fez foi sentar e dialogar com o Senai e pedir que ele atualizasse a estrutura pedagógica dele e a estrutura até tecnológica. E para nossa grata surpresa, até uma das satisfações foi que o Senai reformulou completamente. Talvez tenha faltando se comunicar melhor com a sociedade, as pessoas perceberem que ele voltou a ser um canal de formação qualificada que permite entrar no mercado. Davi está lá acompanhando de perto, pode falar melhor que eu. Né? Só que o tema do ensino técnico está usando aqui, eu vou até me limitar, porque pode falar muito melhor que eu sobre isso. Mas nesse momento, no Senai especificamente, eu acho que está faltando um pouco de comunicação com a sociedade. No Senai, ou foi o FATEC? Exatamente isso. Eu acho que é FATEC. Mas foi o diretor do Senai. Senai ou FATEC? Senai. Ontem? Hoje, diretor do Senai hoje? Não, porque o Senai a gente esteve lá, né, está lotado.
pode até acontecer, tem alguns cursos que não conseguiram, mas dentro deles que a gente construiu junto, o cara tá. Agora, se fosse uma outra instituição, o cenário diferencial dele foi justamente a agilidade em reagir, aquilo que o Zé falou. Ele rapidamente adaptou e em um ano já estava sentando com a gente, construindo e entregando 3 meses depois. E algumas extensões ainda são um pouco mais engessadas, principalmente quando são públicas. Essa deve estar um penando, que eu sei, de conseguir, porque coloca no horário errado, com o tema errado, e não consegue, por mais que tentem sentar conosco, levam para o Rio, uma estrutura muito gigante e não conseguem ainda se adaptar. E isso foi falado um pouco sobre a parte da agilidade, né? A gente pode conversar muito aqui sobre diversos assuntos que a gente tem, além da idade, algum serviço prestado na sociedade. Aí nós, quando fomos ajudar no governo municipal aí, o interesse era desenvolver a área empresarial das empresas e tal. Havia em Valença um setor muito importante que estava se desenvolvendo, que eram as confecções e as firmas de costura, essas coisas. Então eu fui ao Rio de Janeiro com orientação do prefeito da época e procurei diversas firmas de confecção e firmas grandes, importantes no Rio de Janeiro, oferecendo Valença como um ponto de desenvolvimento deles. Só é muito importante a visita de vocês. Nós temos interesse, inclusive, de sair do Rio de Janeiro. Aqui é problema de segurança, problema de despesa, problema disso. O funcionário chega aqui 2, 3 horas depois do horário natural, porque não tem condição específica. Nós temos interesse em sair. E ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou: você tem mão de obra lá? Olha, aí ele veio assim, então nós vamos preparar a mão de obra. E chegamos aqui, montamos uma escola de costura e, na ocasião, um grupo de pessoas aí começaram a criticar que existia o cenário. Então nós precisávamos criar uma escola de costura, porque já existia aqui. E nós explicamos por quê. O curso que nós dávamos eram cursos imediatos para as costureiras aprenderem a passar o pano pela máquina. Em 2, 3 meses elas estavam em condições de receber uma retribuição do curso dado. E assim nós alimentamos muito a área de confecção. Depois acabaram com a escola e todas as costureiras foram para outro município. Lá se desenvolveu a área de costura e aqui nós perdemos a oportunidade de desenvolvimento. Então talvez falte ao Senai, que foi a pessoa que conversou comigo, a possibilidade de transformar esses cursos mais rápidos, que hoje a desigualdade social é muito grande. As pessoas precisam ter rendimento imediato para ter uma vida melhor, comida, educação e tudo mais. Então é possível que tenha que ser revisto esse tipo de ensino para que ele tenha um retorno mais imediato para o interessado no curso. Gente, então vamos encerrando aqui. Com isso a gente encerra. Alguém mais quer fazer algum comentário, né, antes disso? Luiz, eu vou até pedir licença, eu até estou aqui pensando se eu falo ou não falo, mas agora eu ganhei até uma coragem extra aqui para falar um negócio. É simples. O conceito hoje de negócio, né, e isso é muito forte no mundo hoje, é de ecossistema, arena de negócio e plataforma de negócio. Quando a gente fala de qualquer programa, né, que eu vou segmentar, programa do bairro, programa do distrito, eu estou aumentando realmente a segmentação, eu estou separando mais até do que a distância geográfica. Então acho que um desafio interessante, aí não é um desafio só da associação comercial, mas pode ser um desafio até assumido pelo próprio movimento, é constituir, confeccionar, construir uma belíssima plataforma de negócio, que seja uma plataforma de negócio de Valença, que vai juntar a indústria, vai juntar o comércio, vai juntar o turismo, vai juntar a educação, onde você vai ter um marketplace. E esse marketplace tem a capacidade, a possibilidade de gerar receita, até para o movimento ter receita para custear e expandir
uma potente plataforma de negócio, onde você vai dar oportunidade para aquele cara que está lá no bairro começando sem recursos. Você quebra todas as barreiras para que ele possa ingressar no mercado de geração de receita. Isso talvez seja uma missão, né, uma visão de longo prazo, e aí longo prazo de curto, né, porque a gente faz projetos de curto prazo, para que se coloque no roadmap de atividades, de ações do movimento, para que se debruce, se aprofunde nesse processo. E com isso a gente começa a criar uma outra lógica que é importante, um outro motor de geração de receita que a gente sonha muito de fazer com que a Cone seja meio para isso, que é criar uma verdadeira fábrica de desenvolvedores em Valença. Pessoas que possam trabalhar de Valença ganhando em euro, trabalhando para empresas americanas e europeias. E o marketplace ele precisa de tecnologia, ele precisa de desenvolvedor. Então nesse marketplace você coloca a necessidade e a oferta, você junta todo mundo e vira uma verdadeira arena de negócio, que é o conceito que a professora Rita McCarthy criou em 2013, e ele nunca foi tão atual quanto nos dias de hoje. É um grande desafio, nada simples. Eu não sei como é que faz, mas eu fico imaginando a potência de Valença virar uma verdadeira plataforma de negócio. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente, Zé. E eu já fiquei imaginando, você imagina um cara que produz alguma coisa num bairro, na Ponte Funda, por exemplo, e alguém lá da Aparecida nunca imaginar que ele tem ali dentro desse marketplace vai aproximar todos eles, né? Só rapidamente está terminando, mas a gente não pode perder essa chance, né? É o caso da feira que a gente tem na fundação, tem produtor rural, já pode fazer entregas diárias, porque o problema é que você quer comprar e você nunca tem uma verdadeira fresca, você pode estar entregando todo dia na casa da pessoa que pede. Né? Foi uma arena que nós fizemos aqui hoje cedo, onde os fornecedores de Valença tiveram contato com os compradores das grandes empresas de Valença para tentar oferecer produto, aperfeiçoar essa relação, e aí eu acho poucos dele. Agora imagina, Léo, um americano lá em Nova York comprando um produto de um produtor de conservatória, de Parapeúna, de Pentanha, um cara lá de Paris, a capital da França, comprando um artesanato de uma senhora do bairro da Aparecida e recebendo isso na sua casa. Imagine a potência de uma plataforma de negócio, um verdadeiro marketplace organizado, orquestrado, que é uma palavra muito da moda, por um movimento desse, colocando todo mundo no jogo, tirando todas as barreiras, todos os entraves de qualquer empreendedor valenciano. Então fica aí para que vocês possam aprofundar e com certeza contem comigo. Eu não sei como faz, eu não tenho a receita, mas vamos atrás, né? Mas logicamente já estaremos contando. Tecnologia, marketing, tá filmado, hein, Zé? Tá filmado. Zé, isso que você está falando é fantástico. Realmente, talvez a gente vai ter que criar essa estrutura para que essa pessoa que está uma artesã, por exemplo, como que ela vai despachar esse negócio? A gente teria essa base que serviria de apoio para todos e dali o mundo para onde quiser, né? Um quintal da casa de cada um. Então, eu acho que se a gente conseguir isso, se ano que vem, na próxima Fomento, a gente já tiver concretizando algo nesse sentido, vai ser uma vitória e talvez algo inovador aí. Não sei se existe isso em algum lugar, mas pode ser realmente fantástico essa ideia. Muito bom. Podemos encerrar? Gente, então, com essa última apresentação, com esse último painel, nós encerramos as atividades do Fomenta 2022. Daqui a pouco nos encontramos no Fomenta 2023. Muito obrigado a todos, vamos curtir a feira, tem muita coisa boa ainda acontecendo. E mais uma vez, obrigado aí por toda a sua participação, obrigado a todos que estiveram envolvidos, Davi, Regina, Priscila, Léo, Alexandre, todo mundo do movimento, Rafael, outra conquista aqui para Valença de novo, estava lá em São Paulo, voltou cheio de energia para contribuir, muito bom estar com a gente aqui. Caçula do movimento, né? Caçula do movimento. Comercial, do eixo. E falando em Rafael, eu vejo outro Rafael com a Camila do Cicobi, e aí eu fico lembrando que, poxa, são pessoas também que são tão parceiros da gente, muito obrigado também. Sr. Miguel, o senhor é que nos motiva, Sr. Miguel. O senhor é uma pessoa fantástica, né? Essa vontade das coisas acontecer. Você trouxe um presente para ela. Assim, Sr. Miguel, quando o senhor trouxe os vagões para cá, que eu fui procurar saber
eu fiquei extremamente emocionada, pois eu nasci em Santos Dumont e sei que esses vagões vieram de lá. Eu falei, realmente, Valença está no meu caminho. Até os vagões vieram comigo. Muito obrigada. Gente, obrigado a todos. Até a próxima conversa.